Olá, pessoal, eu sou Lucilene, PCNP de Língua Portuguesa. E eu sou a Lucimara, também PCNP de Língua Portuguesa. Estamos aqui para dar continuidade à TPC da Diretoria de Ensino Região de Avaré, da semana de 11 a 14 de abril, ok? E nós estávamos falando o que mesmo, Lucimara? Nós estávamos falando sobre a importância da devolutiva formativa. E agora nós vamos prosseguir com a prática. Vamos lá? Isso, nós, só retomando aqui, a gente trouxe toda a teoria, né? Ressaltamos a importância da devolutiva, comentamos sobre a devolutiva. A Lucimara trouxe todos os 3 momentos importantes da devolutiva, o antes, o durante e o depois, tudo isso ela trouxe detalhando o que acontece em cada etapa, né? Cada momento, e agora nós vamos aplicar numa atividade da DE, numa questão da AD. Vamos lá, pessoal? Vamos, Lu? Vamos dar início, então. Prosseguindo, nós trouxemos um texto que foi selecionado em nossas pesquisas e estudos, um texto do 6º ano da ADE para ser trabalhado durante esta prática. Vamos lá, Lu? Vamos. Gata, a lagarta que não queria virar borboleta. Gata era uma lagartinha muito mimada. Filha, um dia quando virar borboleta, você irá se virar sozinha, falou a mãe. Gosto tanto de ser lagarta, por que tenho que virar uma chata borboleta? Não quero. Gata passou a ficar triste e de muito mau humor. Seus pais andavam observando seu comportamento e perceberam que os grandes culpados disso tudo eram eles mesmos, pois sempre faziam a vontade dela. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão tão sérios? Perguntou Gata. Claro que aconteceu. Estamos muito tristes com o seu atual comportamento, falou a mãe. Se eu não virar borboleta, ficarei boazinha novamente. Querida, nós não mandamos na natureza, falou o pai. Mas não quero ficar longe de vocês, não quero sair por aí voando, não quero. Então ela começou a chorar. Chorou muito e correu para o seu quarto e de lá demorou muito a sair. Já preocupada, a mãe resolveu entrar e qual não foi a sua surpresa ao ver sua pequena gata dentro de um casulo. Estava se transformando em uma linda borboleta. Nossa, filha, que linda borboleta você se transformou! O quê? Virei borboleta? Não vou mais sair de casa, nunca mais. E novamente começou a chorar. O que será de mim agora? Vá voar pela floresta, falou a mãe. E Gata deu seus primeiros voos pelo céu. Percebeu que ter virado uma borboleta não foi algo tão terrível assim. Muitas vezes complicamos tanto por medo do novo, mas depois descobrimos que o novo é que é o lado bom da vida, falou a mãe. E Gata agora só queria saber de voar, voar, voar. Muito bem, depois desta leitura maravilhosa, muito expressiva, envolvente, realizada pela Lucilene, nós vamos para as questões que foram abordadas a partir deste texto, tá? Então, foram as questões 11 e 12, tá? A primeira, ela tem como enunciado, o que gera essa história é o fato de a gata, aí tem a dar seus primeiros voos pelo céu, B, não desejar virar borboleta, C, não querer sair de casa, D, se esconder em seu quarto? A resposta correta é a letra B. Depois nós vamos para a 12, o enunciado 12º. Nesse texto, no trecho, de lá demorou muito a sair, que é o 12º parágrafo, a palavra destacada refere-se a palavra em destaque aí é o lá, tá? Que é um adjunto adverbial de lugar.
Então, a letra A, casulo, B, floresta, C, natureza ou D, quarto? A resposta correta, né, o gabarito, é a letra D. Muito bem. Feita essa leitura, nós vamos mostrar, depois nós vamos voltar a essas questões e mostrar que esse processo de devolutiva, ele deve envolve, né? Ele deve envolver um processo de interação entre o aluno e o texto, tá? Então, essa interação, ela se dá por meio dessas estratégias que nós vamos desenvolver agora aqui, tá? Então, nós vamos perceber que esse momento não é simplesmente como eu fiz aqui, só ler a questão, o enunciado, as alternativas e trazer para o aluno qual seria o gabarito. Pelo contrário, tá? Nós vamos fazer com que o aluno perceba que o movimento que nós vamos trazer daqui a pouco para vocês, ele é necessário ser realizado em todos os momentos de uma avaliação, né? Em todos os momentos de uma devolutiva, que esse processo aqui vai construindo o nosso aluno autônomo. Então, nós vamos verificar agora. E as habilidades exigidas aqui, então nós trouxemos tanto a do currículo quanto a do SAEB, tá? Então, foi identificar em notícias, no caso aqui é uma fábula, o fato central e suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. E o descritor, né, que é a mesma, leia-se habilidade, é identificar o tema de um texto, que no caso foi a fábula da lagartinha, né? E na 12ª, habilidade cobrada foi a 6736, que foi utilizar ao produzir o texto recursos de coesão referencial, léxica e pronominal, e sequencial e outros. Também trouxemos a D15 e a D18, que é estabelecer relações lógico-discursivas, que é a D15, né, por conjunções, advérbios, e a D18, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, que no caso é o lá. Tudo bem? Então, prosseguimos agora com a análise das estratégias dos recursos que nós vamos utilizar aqui para fazer essa devolutiva formativa. Vamos lá. Bom, Lu, você estava me falando então, né? Você estava me falando que não se deve antecipar a leitura do texto totalmente, não é verdade? Então, vamos começar a trabalhar pelo título, né? Isso, exatamente, Lu. Essa questão da leitura realizada pela Lu no início foi para que vocês soubessem do qual conhecesse o texto o qual nós selecionamos para esta formação. No entanto, para esse trabalho com as estratégias de leitura, é bem interessante não fazer a leitura inicialmente toda do texto. Claro que essas condições elas deverão ser oferecidas depois, né? No decorrer, mas inicialmente, por isso que tem essas 3 etapas, o antes, o durante e o depois. O antes, para eu fazer esse levantamento de conhecimentos prévios em relação a um texto, sugere-se que inicie primeiramente pelo título, sem ainda apresentar o texto aos nossos alunos. Por quê? Qual a justificativa dessa estratégia, dessa ação? Porque o aluno com o texto em mãos, ele vai ter a curiosidade de olhar no texto e ele vai respondendo conforme ele tem ali as informações apresentadas para ele. Então, a gente começa pelo título, tá? E como que eu faço toda esse levantamento de conhecimentos prévios? Eu tenho que pensar que anterior a esse levantamento de conhecimentos prévios, eu tive todo um planejamento do texto, que é a planificação desse texto. O que quer dizer isso? É a organização, é pensar, planejar que questões que eu quero realizar para os meus alunos para o desenvolvimento de algumas habilidades, tá? Então, eu vou pensar no título, tá? Então, eu quero que ele conheça esse título, trazendo já algumas perguntas para aguçar, incentivar, levá-lo a pensar sobre o que pode trazer esse texto, então,
nesse texto com esse título. Então, algumas perguntinhas que nós fizemos aqui, né, Lu? Sim. Nós fizemos por meio de um quadro, tá? Então, nós dividimos esse quadro, como se fosse uma tabela, né, em 3 colunas. Na primeira coluna, nós vamos fazer algumas perguntas que nós pensamos, planejamos, mas nada impede, né? são perguntas norteadoras, mas nada impede que sejam outras também, tá, pessoal? Aqui é uma modelização. Respostas que a gente até colocou aqui que a gente espera que o aluno responda, ou de repente não são, a gente pode até acrescentar ali respostas esperadas e não esperadas também. Poderia até acrescentar aí, ficaria até interessante, porque eles também vão nos trazer respostas que não são esperadas, tá? E as habilidades ou capacidades, né, ou ainda descritores que serão solicitados por meio dessas perguntas, porque conforme eu faço a pergunta, neste movimento de fazer as perguntas e de receber as respostas, é que eu estou desenvolvendo essas capacidades e habilidades, Lu. Sim. Tá? Então, qual foi a primeira pergunta que nós pensamos, Lu? Do que você pensa tratar um texto que traz como título Gata, a lagarta que não queria virar borboleta? Isso, então o professor fez essa pergunta, aí ele vai ouvindo seus alunos no decorrer as hipóteses levantadas ali. Lembrando sempre que ele jamais pode esquecer de anotar essas perguntas num cantinho da lousa ou no próprio computador, né, no Word, isso. Enfim, para que isso? Para que depois, no durante, ele possa ratificar se essas respostas levantadas como hipóteses, elas realmente se confirmam no texto. Ótimo. Tá? Então, o que nós colocamos como algumas respostas esperadas, Lu? Um fato, um acontecimento sobre uma história, uma discussão sobre uma lagarta que não queria virar borboleta, resistência ao novo, medo da novidade, acomodação. Isso. São algumas esperadas, mas como a gente colocou aqui, como nós colocamos aqui, poderia ser as não esperadas. Sim. Eles poderiam dizer assim, a gata vai falar de um animal. Sim. Né? Eles poderiam. Eles poderiam estranhar o fato da borboleta se chamar gata. Isso, perfeito. Né? Né? Eles podem vir com coisas assim inusitadas. Inusitadas, exatamente. Então, pessoal, nesta segunda coluna, até agora olhando aqui, né, Lu, nós tivemos esse insight de pensar que a gente pode colocar uma barra ali e colocar respostas não esperadas. Sim. Ou inusitadas, como a Lu colocou aqui, né? É muito bacana isso. Por quê? Porque aí você realmente tem essa oportunidade de ratificar ou não no texto, se elas acontecem ou não, tá? E qual é a capacidade ou habilidade ou descritor exigido ali, Lu? O D6, inferir o assunto ou tema a partir do título. Isso. Quando a gente diz inferir, né, Lu? Ainda nós não temos a confirmação. Nós estamos levantando hipóteses, tá? Então, o assunto, o título, o tema a partir do título, por enquanto. Então, vocês viram quantas coisas, né? Quantos elementos são levantados numa única questão e ainda sem ter o texto em mãos? Imagine a hora que nós tivermos. Né? Fora a riqueza, né, Lu, a riqueza que será desenvolvida com o conhecimento, o repertório que cada aluno trouxer para este momento, sim, né? Sim, exato. E aí uma outra pergunta que nós fizemos ainda sem ter o texto na íntegra, só com o título. Em que gênero textual, né, no caso aí pode colocar que tipo, né, em que gênero vocês acham que é possível encontrar esse assunto, Lu? Em que gênero? Numa carta? O que será? Então, aí nós colocamos aqui as respostas esperadas do aluno. Eles podem falar, é um conto, é uma fábula, é um artigo científico, é uma charge, é uma tirinha, é uma história. Eles veem, né, uma narração, dependendo do conhecimento prévio que eles tiverem, né, Lu? Perfeito. Eles vão supor. Eles vão supor que gênero textual pode estar. Tem aluno que não vai saber ainda, o professor vai ter que fazer uma explanação ali, uma explicação, né, Lu? Perfeito, sim.
Até a questão do artigo científico, ainda talvez ele não tenha visto, Não tenha né? visto, Que é ele não sexto saiba. ano, né? Mas tirinha normalmente eles já viram, história em Sim. quadrinhos eles vão falar, né? HQ, Fábula, né? Fábula conto. eles veem bastante nos anos anteriores, contos. Então, é isso mesmo. E a habilidade que nós trouxemos, que vai de ser desenvolvida por meio dessa questão e desse envolvimento, dessa interação dos alunos é analisar as formas de composição dos gêneros textuais, tá? Jornalístico, literário, no caso aqui é um literário porque é uma fábula, né, Lu? Uhum. Por que analisar as formas de composição? Para ele responder que é uma fábula, que é uma tirinha, ele tem que saber como que é formado esse texto, né? Os elementos que o compõem. Personagens, narrador, uma lição de vida Uma no moral, final, uma moral, né? isso, Então, uma é lição de bem isso. moral. E a terceira pergunta, Lu? Ainda sem o texto. Qual a finalidade deste gênero textual? Tudo para aguçar aí as suposições do aluno. Suposições, exatamente. Né, Lua? A curiosidade, aguçar a curiosidade dele a respeito do texto que vai ser apresentado. Exatamente. E quando a gente fizer essa pergunta para ele, a gente tem que ter em mente que talvez ele também não saiba o significado de finalidade. Uhum. E aí você, como mediador desse processo, você vai dizer qual, né, vai usar outros termos, porque a gente tem essa... Para quê? Para que ele é usado, isso, a gente tem essa prática, né? Essa didática de fazer uma pergunta, percebeu pelo olhar, né, os olharzinhos deles, os gestos, e que eles não estão entendendo, você reformula naquele momento, você tem condições pergunta de uma outra forma, né? A fim de que o autor fez esse texto com esse nome? O que será que ele pretendia? Exatamente. Né? Qual a finalidade? Vai ali aguçando. E sem contar que nesse momento que ele está fazendo essas trocas, o vocabulário dele está aumentando. Porque, exatamente. São vários sinônimos que ele utiliza ali. E quais são as respostas esperadas para uma pergunta como esta, Lu? Entender a mensagem, entender a reflexão trazida pelo texto representado, por personagens animais, né? Porém com atitudes humanas, no caso daqueles que já acharam que era uma fábula, né, Lu? Isso. Que é preciso enfrentar o novo, não ter medo da novidade, deixar as nossas crianças, adolescentes serem protagonistas de suas ações. Perfeito. Tudo isso pode ser aventado, aguçado, alimentado, ali proposto para esses alunos. Perfeito. Olha quantas perguntas, não é, Lu, que nós planejamos isso apenas com o título. Olha que delícia. Olha o quanto a imaginação, a criatividade vem à tona nesse momento. Tá? Então, qual é, né, a habilidade que nós escolhemos para representar esse momento, essa questão, essas respostas dos alunos? Utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Então, aqui nós estamos considerando a fábula. Isso. Né? E com isso, trabalhando também as noções, né? Já se o aluno não tem ainda a noção de gênero, gênero textual, né? Tudo isso. Isso é uma colocação bastante importante, né, Lu, de falar isso para ele, porque às vezes para o professor é muito claro, mas para o aluno, quando fala em gênero, ele fica perdido. Mas o que é isso? Então, é também pensar, olha, gênero é isso, né? E daí já esclarece, e aí outros termos vão surgindo ali. Exatamente, porque é uma construção, né, Lu? O aluno, às vezes, ele demora um determinado tempo para entender na cabecinha dele o que vem a ser gênero. O professor fala todo dia, o professor fala do gênero, das características, e fala todo dia, mas o aluno ele vai construindo aquilo aos poucos. Então, tem que ser sempre retificado, falado, para compreensão, né, Lu? E o descritor foi o D9, tá? Em alguns nós não colocamos, mas nada os impede de que vocês, né, visitem lá a plataforma do SAEB e verifiquem quais são os descritores que podem se enquadram, né? Que se melhor adequam, né? Isso, a cada habilidade, tá bom? Prosseguindo, então. Bom, mais uma que nós trouxemos do antes, ainda sem o texto em mãos,
quem que poderá ser o público-alvo desse gênero? Então você, né, se volta aos alunos e diz quem que eles acham que fará a leitura de um texto que tem como título Gata, a lagarta que não queria virar borboleta. Né? Isso. Então, para quem eles acham que foi escrito esse texto? Quem que pode ler pode se interessar, pode ler um texto com esse título? Isso, aí as respostas eles vão trazer inúmeras, não é, Lu? Isso, né, lá, ó, adultos, crianças e jovens que entendam a necessidade de buscar pelo novo, que é natural, sentirmos medo. Quer dizer, da cabeça da criança, né, do raciocínio, da esperteza, podem surgir inúmeras respostas, exatamente. Né? Inúmeras ideias trazidas ali, tá? Então, por isso que nós reforçamos novamente que vocês podem melhorar esse quadro, essa tabela, colocando respostas esperadas, inusitadas, não esperadas, né? Assim como na terceira coluna também, ali onde nós colocamos capacidades, né? Nós também acrescentamos habilidades, mas vocês podem colocar descritores, enfim. Descritores, competências. Competências, exatamente, né? Aqui a capacidade desenvolvida com esse questionamento seria a identificação de público-alvo, né? E qual a importância deles saberem isso? Eles precisam saber que todo o texto é escrito para alguém, não é isso? Por isso que ele tem uma finalidade. O autor, o escritor, ao pensar no texto, ele pensa para quem ele vai escrever. Aquele texto vai ser lido por quem? Então, aí a importância disso para quê? Para saber utilizar as palavras corretas, as escolhas que ele vai fazer para atingir aquele público. Certo? Muito bem, vamos prosseguir? Vamos lá. Bom, prosseguindo, nós vamos agora entrar na segunda etapa, que é o durante. O que significa esse durante? Esse durante é aquele ir e vir ao texto para ratificar as hipóteses que foram levantadas no primeiro momento, além de trazer outras questões também, que eu faço esse movimento com professor e aluno, de ir ao texto para encontrar realmente as respostas lá, seja por meio de uma palavra, uma expressão, um parágrafo, enfim, o que não pode deixar nunca é de fazer as questões, os questionamentos, o aluno falar, professor ou professora, é isso. É isso onde? O quê? O que prova que é isto? Tá? Nunca ficar no achismo, sempre mostrar para o aluno que tudo que ele procura naquele momento, no durante, está dentro do texto. Okay? Então, quer dizer, Lu, que o aluno, se ele tiver ali ratificadas suas hipóteses, ele vai ter que ir lá no texto e mostrar onde está aquilo. Exatamente. E o professor fazer todo esse movimento. Porque o aluno sozinho, ele não faz. Por quê? Porque ele não tem essa maturidade, ele não aprendeu a fazer isso. Porque como nós falamos lá no início, ler, o processo de compreensão leitora é ensinado. Tá? Então é uma prática, é uma competência que se ensina. E nós como professores, educadores, os adultos da relação, somos nós que fazemos todo esse caminho, essa construção. Tá Muito bom? bem. Então, a primeira que nós trouxemos aqui. Então, lembrando daqueles questionamentos que haviam sido feitos, né? A partir do título, né? Então, tem lá a primeira. Após a leitura do primeiro parágrafo, é possível relacionar o título com as possibilidades levantadas? Lembra das possibilidades? Eles falaram que podia ser uma borboleta, uma gata, né? Que era alguém que não queria virar borboleta. Olha lá depois, confirme com passagem do texto. Então, não é nada na oralidade sem provar no que está no texto. É na oralidade, mas com provações, com ratificações lá, buscando no texto, tá bom? Certo. Então, é possível? Sim. De que forma? Onde que mostra que realmente o que foi colocado no título está ali no primeiro parágrafo já? Logo no primeiro parágrafo do texto, inicia-se dessa forma. Gata era uma lagartinha muito mimada. Né? Então, as palavras gata, que é o nome, vocês estão vendo que está em letra maiúscula, lagartinha e mimada. Né? Então, as palavrinhas aí que mostram que as possibilidades que era uma borboleta. E como que eu sei que é uma borboleta? Porque lagarta
Então, o aluno tem que conhecer, né? Tem que ter É, esse repertório isso. que Se ele não antes do tiver, processo de borboleta, ele é uma lagarta, é, né? Um esse casulo, processo né? transformatório, né, Lu, De transformação de aí, transformação. O que aluno entra, tem que conhecer, senão o professor vai ter que trazer ali exatamente, para tem que aquele trazer. momento. Aí entra a integração entre as demais áreas, né, Lu? Para Sim, repertoriá-lo, ciências, né? sim. E habilidade pedida, Lu? Nós colocamos aqui a EF06 LP04A, que é analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo na produção escrita oral, leitura de diferentes gêneros. A Isso. habilidade ela abrange Bem, né? várias Bem ampla, coisas. né? É Isso. isso. Vários elementos aí relacionados aos aspectos linguísticos, não é isso? Tá? Uhum. E quando vocês forem fazer esse movimento, ao momento que vocês forem realizar com os demais textos, sempre voltem ao texto, tá? Vocês tenham esse texto em mãos agora que neste momento, pessoal, é muito importante que os alunos tenham esse texto em mãos para que eles possam fazer esse processo, esse movimento de ir e vir ao Idas e texto, vindas, né? né, ao texto. Isso, as idas e vindas, exatamente, porque aí você vai mostrar para o aluno qual que é o primeiro parágrafo, né? Já vai Primeiro, trabalhando já aí a é paragrafação, paragrafação, né? Então já a mostra para ele aonde que pontuação. eles têm que ir, né? Já vai direcionando esse movimento. Então ele tem que ter esse texto em mãos, ou seja, impresso, ou seja no data show, enfim, o recurso que você vai utilizar, você vai pensar no seu público-alvo, aquele que melhor se adequa à realidade da sua turma, tá? Certo. A segunda pergunta, Lu? A segunda, o tema é a mudança, o enfrentamento do novo. Até que momento do texto realmente é possível observá-la? Ratifique com passagem do texto. Isso, então nós trouxemos as passagens dos textos, onde mostra que realmente a lagartinha tinha medo desse novo, dessa novidade, dessa transformação, não é? Nós Isso, trouxemos algumas passagens, tanto é que estão entre aspas, que são passagens realmente retiradas do texto. do Quais são, texto. Lu? Gosto tanto de ser lagarta, por que tenho que virar uma chata borboleta? Não quero. Mas não quero ficar longe de vocês. Não quero sair por aí voando. Não quero. Isso, olha, vocês estão vendo essa negatividade, né? Essa Isso. negação em não querer. Então, nós poderíamos também aí selecionar alguns termos que provam o quanto ele não queria mudar, que é gosto tanto de ser lagarta, não é isso? Então, quer dizer, Isso. ela já deixou inferido ali que ela quer continuar do Ficar jeito como que está. né? Uhum. Por que que tem que virar uma chata? Olha a escolha das palavras que o autor faz, né? A autora faz em relação a usar esses adjetivos, né? Para Sim. deixar rico esse texto e mostrar o quanto ela não queria se transformar. Tá? Exatamente. Não quero ficar longe de vocês, ao longe, né, Lu? Uhum. Aí. Porque Não ela quero e não quero. Ela reafirma a todo momento que a ela todo não quer. E momento aí ela usa para justificar o porquê ela não quer. Que ela é chato, né? A borboleta é chata, ela não quer ficar longe, não é? Uhum. Então, Os argumentos que ela usa, né, Lu? Aí o professor ele pode já ir chamando atenção para pontuação, muitos pontos de exclamação, o uso dos travessões quando vem o discurso direto, perfeito, né, Lu? sim. E então trazer para o aluno os efeitos de sentido dessas pontuações. A exclamação aí no caso, ela está enfatizando o quê? Ela está enfatizando uma coisa negativa, que ela não quer, né? Ela não quer. Ela está sendo enfática, toda a né, Lu? resistência, Sendo isso. enfática. Toda a resistência da lagartinha da transformação para borboleta, Isso. né? E também a mimada, como ela era mimada. Exatamente. Né? Que nós vamos confirmar no texto depois, que até os pais eles se reconhecem, culpam, né? Se culpam, por mimá-la tanto, porque ela tem vontade própria, ela é uma menina, uma lagartinha determinada, não quero, não quero e não quero. Exato. E usa os argumentos explicando, porque ela não quer. Então o aluno tem que ir, o professor vai induzindo o aluno a reconhecer todos esses elementos aí
no texto. Isso, e olha para vocês verem quando a Lu fala da questão do argumento, é um 6º ano. Sim. E quem disse que para ter argumento precisa ter apenas um artigo científico, um artigo argumentativo, né, Lu? Não, Isso. né? Nós temos argumentos dentro de um texto narrativo, tá? Por meio dessa fábula aqui. Tá? Então, por isso que nós selecionamos a habilidade, analisar tema, questão polêmica, explicações e ou argumentos em textos de relevância social. E aqui é um texto de relevância social porque vai tratar dos valores, né, Lu? Sim. Dos valores da negação à abertura ao novo, de se negar a transformações, enfim. Resistência, acomodação, né? Porque aquele ser ali que tá acomodado, não quer se submeter à mudança, ao novo. Olha, né? Quantas competências socioemocionais também envolvidas nesse momento, né, Lu? Certo. Prosseguindo, então, aqui o durante, nós trouxemos mais uma questão norteadora. Toda a argumentação e as atitudes da lagarta utilizadas para resistir à mudança contribuíram para que a sua vontade prevalecesse? Comprove. Sim ou não, Lu? Não, pois tudo que a lagarta tentava sobre não se transformar em uma borboleta, em enfrentar o novo, né, em resistir a enfrentar o novo, tornava-se inútil. Tornou-se inútil, né? Sim. Então, aqueles elementos, né, Lu, que nós vamos buscar no texto lá, nas idas e vindas, como você fala. Aí a gente até traz aqui alguns momentos em que ela tenta argumentar, né, para não virar borboleta, que ela falou que ela ficaria boazinha novamente. Aí ainda a mãe, né, o pai diz, mas nós não mandamos na natureza, tenta convencê-la, né, do contrário. Aí ela continua, mas eu não quero ficar longe de vocês, eu não quero sair voando. Chora, faz birra. Aí ela usa os elementos, né, paralinguísticos, cinéticos, que é o choro, a expressão, né, faz birra, se tranca no quarto. E aí o que comprova que tudo isso não adiantou? Quando a mãe dela entra no quarto, a vê se transformando em uma linda borboleta. Quer dizer, a natureza venceu. Venceu. Então, o que o pai tinha falado anteriormente se confirma agora. Então, todos aqueles argumentos que ela tenta usar para não se transformar foi em vão, vamos dizer assim, né? Porque ela se transformou no final. Então, daí, o professor vai estar trabalhando não só a argumentação de resistência da borboleta, como a argumentação do pai, da mãe, né, Lu? São as refutações, e sempre... né? Tanto um quanto o outro tentando convencer por elementos, né, que as personagens tinham ali para convencimento, não é isso? Exatamente. Aí a habilidade utilizada, né, nós trouxemos a 15 e a 25A, estabelecer relações entre segmentos do texto, identificando retomadas, né, ou catafóricas e anafóricas, por elipse, repetição, como por exemplo, o se, né, que é uma condicional, que mais? Quando fala-se mas, né, uma conjunção de adversativa, de contrariedade, o então, dando sequência, não é isso? Isso. Como faz estabelecendo relação entre o texto, tá? Exatamente. Ver sua pequena, né? Veio aí o elemento que antecede o que vai ser falado depois, tá? E reconhecer o emprego da coesão e da coerência e da progressão temática, confirmando o que você já falou, né, Lu? Exatamente. Então tá, vamos continuar. Prosseguindo então ainda com a etapa do durante, nós trouxemos mais uma pergunta. O que podemos inferir como informação implícita nas seguintes frases retiradas do texto? Então, nós trouxemos algumas frases aqui então. Gosto tanto de ser lagarta. B. Se eu não virar borboleta, ficarei boazinha novamente. E aí nós vamos comprovar aonde que está a informação implícita então aqui. Que na primeira, ela gosta tanto, né, de ser lagarta que ela não quer se transformar, está satisfeita com a posição de lagarta. Mas quais são exatamente as palavras que está implícito essa situação, essa vontade dela? O gosto tanto, né? O gosto
tanto, ela reforça aí, né, um elemento de ênfase aí, um adjunto adverbial de intensidade, não é isso? Né? E o gosto também, um verbo que indica uma apreciação, né? Isso. Um prazer dela e de ser lagarta, né? Então ela não quer ser borboleta, quer continuar sendo lagarta, tá? Então são essas palavras, né? O implícito ali de que ela está satisfeita com a posição em que ela se encontra, são essas palavrinhas aqui. Então, implícito é que não está claro, mas que o aluno deve deduzir. Isso, né? por meio de algumas palavras que estão dentro do texto, né? Dentro da frase ali, do período. E a segunda, que ela não estava se comportando bem, mas que ela iria melhorar caso seu pedido fosse atendido. Quando ela diz assim, se eu não virar borboleta, ficarei boazinha novamente. Então, o se, né, que é uma condição que ela impõe. Exatamente. Né? E novamente, boazinha novamente. Quer dizer que ela era uma boa, mas como ela foi colocado para ela que ela ia passar por um momento, uma situação de transformação, ela se mostrou rebelde, né? Subentende-se que ela tinha se tornado rebelde, mas que caso eles a permitissem continuar sendo lagarta, ela voltaria a ser boazinha novamente. Exato. Né? Então, se o seu pedido fosse atendido, ela melhoraria tipo seu comportamento. Uma chantagem aí, meio que infantil, né, Lu? Isso mesmo. Quase que as crianças não fazem isso, fazem mesmo. E a habilidade, então, inferir em textos multissemióticos, né, fábulas, das mais diversas semioses, linguagens, né, o efeito de sentido, humor, ironia, crítica. Então, tem uma certa ironia dela quando ela diz que ela vai ser boazinha novamente, não é isso? Uhum. Uma crítica, humor, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Ok? Bom, vamos dar continuidade, Lu. Lembrando Certinho. que ainda teriam muito outras coisas, né? Então aqui, né, foi bom a Lu colocar essa questão, porque em que momento que eu vou pensar nas habilidades? Neste momento da produção, da elaboração dos questionamentos que eu vou fazer. Então eu penso em quais habilidades que meus alunos precisam realçar, que eu preciso retomar com eles, que estão em defasagem, ou eu preciso aprofundar. Então, pensando nestas questões, é que eu elaboro as minhas perguntas, os meus questionamentos. Uhum. Então, eu tenho uma infinidade de questionamentos que podem ser realizados. Aí eu vou pensar no que eu posso fazer para ir ao encontro, né, daquelas habilidades que precisam ser melhores trabalhadas, né, Lô? E vai conduzindo, melhor trabalhada. E vai conduzindo o seu aluno no texto. Isso, sempre, né, mostrando, os sempre caminhos, reforçando, sempre ressaltando, deixando claro para ele a importância desse movimento das idas e vindas. Por quê? Porque quando ele se deparar com uma situação sozinho, né, solitário ali, que é o momento da avaliação, ele tenha condições de fazer isso com autonomia. Né? Perfeito, Lu. Vamos continuar? Sim. Bom, agora nós estamos na última etapa, que é o ir além do texto, além do que foi proposto pelo texto. Extrapolação. Né? É o extrapolar, exatamente. Tá? Então, nós trouxemos também algumas perguntas que foram pensadas, planejadas, conforme a intenção que nós tínhamos aqui, que era trabalhar a devolutiva da DE de algumas habilidades que estavam bem defasadas, né? Estão bem defasadas na nossa pesquisa dos indicadores, tá? Então, as perguntas aqui. Que outros textos... O extrapolar, então, é você ir além do que está ali no texto, né? Então, que perguntas que podem ser desenvolvidas aqui? Que outros textos podem estabelecer relações relacionadas ao tema, ao gênero abordado na fábula em estudo, tá? Ainda pensando que neste momento eu posso trazer a questão do autor, da importância do autor do texto, né? A fonte, o suporte, enfim, dentre outros elementos que vão contribuir para a compreensão deste texto e para
o repertório do nosso aluno, né? Aquela compreensão global, né, Lu? Isso. Aí o que nós trouxemos para fazer essa intertextualidade, né? Outros textos trazendo esse mesmo tema? Nós fomos buscar nas nossas pesquisas e aí nós encontramos música, tá? Então está indo inclusive para vocês alguns links que remetem a essas músicas. Um outro conto de uma obra da Ruth Rocha, tá? Também está indo o link para que vocês possam fazer esse acesso e trazer para a sala de aula. Que também trata do mesmo assunto. Do mesmo assunto, da borboleta, da mudança. De lagarta para borboleta. Isso. Trouxemos também um vídeo que daí vai um pouquinho mais além, mostrando que as mudanças não são tão fáceis, que é um clipe, um vídeo, tá? Um musical. Então, são coisas que você vai além, é nesse momento vai acrescentar mais conhecimento isso, ainda. É nesse momento que o aluno vai poder apreciar, né? Vai poder se colocar, vai poder dar sua opinião, vai poder trazer outros conhecimentos que ele já tem ali, mas que corresponde, que vai ao encontro do que foi trabalhado. Sim, tá? Solidificando, né, Lu, o conhecimento. Tá? E a capacidade, né? Utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Ótimo. Prosseguimos? Sim. Então, agora, para finalizar esse terceiro momento, trouxemos mais uma pergunta relacionada ao extrapolar. Que outros gêneros textuais podem ser desenvolvidos a partir desta fábula que nós acabamos de ver, né? Estudar. Explique. Daí aí entra a questão da produção escrita, né? Quais são produções que nós podemos realizar a partir desta fábula? Teatro, notícia, uma tirinha, uma música, carta, isso, um poema, né? Um artigo científico, receita, uma receita, né? A receita de como não virar borboleta. Exatamente. Ou de virar borboleta. Bacana. Aí trouxemos algum exemplo, né? De um romance, né? Que nós já comentamos anteriormente, que é A Primavera da Lagarta, da Ruth Rocha, tá? E O Propósito de uma Vida, de Vicente Picarelli, que também são textos que vão falar das mudanças, tá? Capacidade de leitura ou habilidades envolvidas. Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação, e a utilização de diferentes gêneros textuais, considerando a intenção, o estilo e a finalidade desses gêneros. Bacana, Lu. Muito bem. E que universo, né, de possibilidades, sim, né? Muito bacana. O nosso professor, vocês aí em sala de aula, vão enriquecer muito mais, trazer muito mais o público, coisas. Né, Lu? Conhece as possibilidades de se trabalhar com essas questões, né, Lu? Exatamente. Bom, pessoal, então nós vamos parando por aqui, deu o nosso tempo, né? Mas o que nós trouxemos para você, qual a proposição que nós temos a fazer agora? Nós mandaremos no material, né? Outras seleções que, como nós já dissemos, nós separamos atividades da AD, né? Questões da AD, de todos os anos séries para facilitar para vocês e nós vamos mudando. Nós selecionamos algumas questões, 2 de cada ano e série, né? E estamos encaminhando para vocês para que vocês possam se deliciar aí com seus alunos, possam desenvolver com eles e possam depois também compartilhar conosco os maravilhosos trabalhos que nós temos certeza que vão ser desenvolvidos, né, Lu? Com certeza. Então, nós esperamos, né, Lu, ter contribuído de alguma forma, né? Com esse momento daqui que nós trouxemos para vocês. Voltaremos em outros, caso vocês também sintam alguma necessidade da nosso retorno para esclarecer alguns pontos, não é isso? Porque são muitas situações colocadas e às vezes elas precisam de um pouquinho mais de aprofundamento e a gente vai trazendo conforme nós formos nos encontrando, não é isso? E não se esqueçam de compartilhar conosco as devolutivas de vocês aí também, tá, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço, fiquem bem. Isso, até breve. Um abraço. Até breve.